Em momentos de desespero ou sofrimento, as pessoas recorrem aos deuses em busca de ajuda. Nesses momentos, elas buscam as divindades mais familiares na esperança de sua própria salvação. Assim, um jovem estava ajoelhado e contido por quadrados dourados, aguardando seu julgamento pelo crime que havia cometido. De repente, o mesmo jovem se vê com os olhos fechados, dormindo em um campo gramado. Então, ele acorda lentamente. Ele estava deitado em um campo florido, com a paisagem transmitindo uma sensação desolada e triste. O protagonista se levanta e questiona o estado de sua existência. Ao dizer a palavra sistema, uma janela aparece diante dele. Suas pilhas foram rebaixadas à força e sua divindade removida, mas ele não havia enlouquecido. Então ele percebe algo se aproximando. Era um barco com duas pessoas a bordo, navegando pela densa neblina. Nele, havia alguém de cartola carregando um enorme pergaminho nas costas. À medida que se aproximam, a figura misteriosa revela os nomes dos pais do protagonista e seu local de nascimento. Ao ouvir seus dados pessoais sendo revelados, ele apenas observa com indiferença. Aparentemente, Li Shangxin era uma estrela que derrotou milhares de deuses, apenas para ser capturado e executado posteriormente. O Homem de Cartola tenta reafirmar se ele era realmente o crepúsculo dos deuses, mas começa a ficar impaciente com a falta de resposta. De repente, o protagonista se lança contra a figura misteriosa. Então, ele estende a mão. Vendo sua garganta em perigo, a figura recua rapidamente e é forçada a pular do barco. Ainda no ar, prepara sua espada para contra-atacar. Shang Tsung estende a mão novamente, como se tentasse liberar algum poder, mas se lembra de que havia perdido seus poderes divinos. Então ele puxa o braço para trás, desta vez preparando o punho para o golpe. Quando os dois golpes se chocam e um rugido poderoso reverbera por toda parte, a onda de choque percorre o cenário, dissolvendo a água em 1000 pérolas flutuantes, que se entrelaçam com as pétalas das flores brancas. A figura misteriosa não conseguia acreditar que ainda possuía tamanho poder destrutivo e começou a suar frio. No entanto, Shang Tsung ainda nem havia começado. Os dois lutadores se chocaram no ar e a cada golpe desviado, faíscas irrompiam como relâmpagos, deixando um rastro atrás de si. Corner, o Homem de Cartola, precisava fazer algo para sobreviver. Com um movimento preciso de sua espada, ele cortou a água e a ergueu em uma onda colossal, obscurecendo a visão do oponente. Conseguindo um pouco de espaço para respirar, a figura misteriosa retorna ao seu barco, mas ainda mantém um olhar vigilante, ciente de que o perigo não havia passado. As gotas d'água caíram lentamente, revelando um Shang Tsung demoníaco. Enxugando o rosto, ele parecia descontente com o truque da água. Caminhando lentamente, o protagonista se aproximava cada vez mais do oponente. Sua intenção assassina fazia o ar tremer de terror. De repente, cubos dourados surgiram em fileiras. Essas figuras geométricas cercaram o protagonista, deixando-o apreensivo. O metal divino, capaz de conter qualquer deus, agora acorrentava Li Shangxin. O protagonista foi descuidado, pensando que aquelas algemas haviam desaparecido depois que ele apareceu naquele lugar desolado. Então, a figura misteriosa se apresenta como Yu, o maior ceifador do submundo. Eles estavam no mundo da vida após a morte, especificamente no rio que atravessa os mortos, chamado Styx. Shang Tsung não entende como ele ainda existia, já que um deus que recebeu punição divina estava destinado a desaparecer completamente. O Homem de Cartola revela que estava originalmente sob a jurisdição do submundo, e é por isso que ainda respirava naquele momento. Ele então promete contar mais detalhes ao longo do caminho, enquanto eles vão ao encontro do responsável por salvá-lo. O protagonista hesita em aceitar a estranha proposta, mas não parece ter muita escolha. Enquanto viaja rio abaixo, o ceifador revela que o planeta natal de Shang Tsung era completamente diferente de Arcádia. Toda uma história de vida humana foi definida do início ao fim no livro da vida e da morte, e esse registro só poderia ser usado no lugar onde foi escrito. Shang Tsung continuou a ouvir em silêncio. O Homem de Cartola revela que um desses escritos estava perdido, e eles o procuraram incansavelmente, apenas para encontrá-lo em Arcádia. Era o protagonista que desde então só trouxera destruição e caos à morada divina, dificultando sua recuperação intacta. Memórias de incontáveis batalhas e guerras passam silenciosamente pela mente daquele que era o crepúsculo dos deuses. Então ele se lembra de quando os céus se abriram sobre sua terra natal. A noite se abriu, aparentemente convidando-o para um novo mundo. Aquela visão sobrenatural mudou completamente sua vida, engolindo seu passado e moldando completamente seu destino. Voltando a si, Shang Tsung quis saber o motivo de trazê-lo de volta à vida, e Yu respondeu que foi uma decisão tomada por seus superiores, pelo próprio Thanatos, o chefe do Tártaro e do Erebor, também chamado de Rei do Submundo. Então eles chegam a um porto com inúmeras almas enfileiradas em uma longa escadaria, aguardando sua vez. Uma aura dourada que lembra uma estrela envolve Yu, e o ceifador pede a Shang Tsung que o siga de perto. Então a dupla voa para o céu como uma estrela cadente viva. Eles sobrevoam o primeiro inferno, chamado de penalidade da queima. Depois, o segundo, a punição do congelamento. Continuando a jornada, avistam seres com aparências monstruosas, aprisionados por objetos dourados. Shang Tsung se pergunta o que eram aqueles monstros,
monstros. Yu revela que aqueles monstros eram deuses da batalha que se tornaram deuses abomináveis. O ceifador percebe o interesse do protagonista por aqueles seres. Ele então explica que elas são chamadas de estrelas caídas e que uma das funções de Thanatos é punir deuses e espíritos malignos. Shang Tsung não sabia disso. Yu sugere que ninguém ande por aí falando sobre isso, pois isso prejudicaria a reputação dos céus. Por fim, eles passam pelos pecadores mais leves, condenados ao trabalho braçal. Então a luz que cai pousa em um imponente castelo negro que parecia se erguer infinitamente quando visto de perto. Ambos param em frente a uma porta gigante. Yu se apresenta e diz ter completado a escolta do crepúsculo dos deuses. A enorme entrada se abre quando uma poderosa rajada de vento sopra de dentro. Uma voz profunda e sinistra surge, pedindo que entrem. Instintivamente, Shang Tsung enrijece o corpo como se estivesse se preparando para enfrentar um perigo terrível. A escuridão dentro do castelo se contorce e se transforma em um par de olhos predadores observando atentamente. Mesmo com o nervosismo correndo por suas veias, o protagonista sorri. Parece que as coisas vão esquentar daqui para frente. Shang Tsung se vê diante de um homem de longas vestes vermelhas sentado em seu trono. Ele o encara, esperando que a figura escarlate diga alguma coisa. Por fim, Thanatos pergunta se ele era realmente o crepúsculo dos deuses. Mas, primeiro, ele quer saber se o protagonista sabia para onde teria ido se tivesse morrido na Terra. Dando de ombros, ele responde que nunca pensou nisso. Seria um inferno, diz o deus. Ao ouvir isso, Shang Tsung pergunta por quê. Com um sorriso sarcástico, Thanatos começa a mencionar 2 de junho de 2024. Em seus dias como jogador profissional, ele se enfureceu com um companheiro de equipe, deixando-o em prantos. O crepúsculo dos deuses fica sem palavras diante dessa acusação e o revela a punição para esse tipo de crime: suportar além dos limites da resistência de sua língua por 15 dias. Ele abandonou o amigo de coração partido só para continuar jogando sua pequena liga de lendas. A sentença era o inferno de uma montanha de facas. Ele matou uma formiga e culpou o cachorro por algo que ele mesmo havia feito. Penalidades: 4 dias com cobras venenosas e 10 dias com a língua atormentada. Agora, para o pior crime, ele passou 26 anos da sua vida sem segurar a mão de uma garota. 6 dias no inferno da escuridão. Todas essas acusações ofendem profundamente nosso não tão herói, e ele grita, perguntando do que diabos eles estavam falando. E o olha decepcionado. Thanatos apenas dá um sorriso malicioso. O deus revela que era apenas uma brincadeira. Shang Tsung vive uma vida comum como humano, mas uma vida extraordinária em Arcádia. Com um estalo, um pergaminho se abre diante da figura escarlate. Nele podemos ver a história de vida do protagonista, desde sua vida normal como mortal até seu novo destino como deus. Ainda irritado, o crepúsculo dos deuses quer saber o motivo de ainda estar vivo. Desta vez, Thanatos esconde o rosto e não mostra seu sorriso habitual. Ele revela que há um trabalho a ser feito. Certos deuses quebraram o juramento e estão tentando manipular os humanos. A tarefa é selá-lo. Shang Tsung sorri discretamente e pergunta se reencarnará. O senhor do submundo o corrige, respondendo que ele só será colocado onde deveria estar desde o início. Então, como se abrisse cortinas com um rápido movimento da mão, o cenário começa a mudar. A imagem de incontáveis planetas e estrelas preenche o ambiente. Parecia que o próprio universo havia sido invocado para dentro da sala. O protagonista apenas o observa imóvel, sem emoção, mas algo acende uma chama de emoção dentro dele. Era o planeta Terra. Thanatos fica surpreso com a reação do crepúsculo dos deuses, pensando que seu coração estava imóvel como pedra. Shang Tsung diz sinceramente que aquele era seu lar, mas o deus o avisa que mostrará algo que o deixará sem fôlego. O protagonista se assusta com essa afirmação. Então, a visão se aproxima da imagem do planeta azul. Agora podemos ver a península coreana. Desta vez, a imagem se aproxima de uma cidade. Aproximamo-nos ainda mais de uma rua. Um homem atravessa a faixa de pedestres carregando uma garrafa de bebida alcoólica. Era Shang Tsung, caminhando como um mendigo. O protagonista não consegue acreditar no que acaba de ver. Ele olha para baixo, sem querer acreditar no que viu. Era ele mesmo, de um passado muito distante em sua vida. Thanatos revela que o retornará ao seu tempo original, antes de se tornar o crepúsculo dos deuses. Então, ele lhe dá sua verdadeira sentença para selar os deuses que quebraram o juramento. Mesmo com tudo isso, Shang Tsung ainda não entende por que foi escolhido para esta tarefa. Porque ele era um bom caçador, revela o deus. Um bom caçador para caçar alguns alvos chamados Ohura, Daiba, Shen e outros. Afinal, aquele portal que apareceu de repente e o levou para fora da Terra não foi feito por acidente. Shang Tsung conecta os pontos e suspeita que alguém esteja pisando seu planeta natal. E eles estão fazendo isso se aproximando lentamente, acrescenta Thanatos. Para isso, eles estão usando brechas no juramento. Eles não podem interferir diretamente na vida da humanidade como os humanos. Essa é a falha do tratado. Sentindo-se como um cão de caça, Shang Tsung pergunta se seria sacrificado por ter se comportado bem. Thanatos responde que seria apenas um castigo e depois uma nova vida. O crepúsculo dos deuses gosta do que ouviu, mas ainda desconfia das intenções deles.
vez. Percebendo a dúvida em seu cão, o deus do submundo propõe um acordo. Enviá-lo em uma missão perigosa sem nada seria imprudente, então ele oferece uma recompensa por um trabalho bem feito. Shang Tsung quer saber do que se trata, a autoridade. Ao ouvir isso, ele não conseguia acreditar no quão extrema a proposta era. Conceder esse tipo de poder a um criminoso é uma violação do juramento em si. Thanatos garante que não há problema se for tratado como um relacionamento entre um rei e seu vassalo. Shang Tsung sorri ao receber uma proposta com uma recompensa irresistível. Com o acordo selado, o deus do submundo abre um longo pergaminho e anuncia o início da regressão. O portão do castelo se abre atrás do protagonista, enquanto Thanatos ordena que os portões do renascimento sejam abertos. Shang Tsung sorri quando o portão do castelo se abre atrás dele. Um novo futuro o aguardava, e uma nova vida estava prestes a começar. Yuli e o protagonista viajavam de barco pelo rio do submundo. O homem de Cartolo lembra de que ele retornará à Terra, não como um deus, mas como um humano normal. O crepúsculo dos deuses não parece abalado. Pelo contrário, ele sorri, motivado. Então, o ceifador o avisa que o verdadeiro metal divino ainda estará ligado ao seu espírito e poderá suprimi-lo a qualquer momento. A dupla se aproxima de um enorme portão flutuando no ar. Tinha um símbolo yin-yang pintado no centro, e sua cor dourada era tão pura quanto a semente de um novo começo. Sem perder tempo, Li Shanxin salta do barco em direção à sua nova vida. De pé sobre uma rocha, o portão começa a se abrir, liberando uma luz forte. Mas antes de partir, ele dá um sorriso desafiador e promete encontrar Yuli novamente. O homem de Cartola responde que aguarda ansiosamente por esse dia, mas também quer lhe dar um último aviso. Antes que ele possa terminar, o protagonista já está mergulhando de cabeça em sua nova vida. Mesmo assim, ele consegue dizer que é um enviado que tomou emprestado o poder do deus do submundo. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? Logo depois, Shang Tsung flutua no ar enquanto o portal desaparece. Então, janelas aparecem anunciando que ele passou com sucesso pelo portal da reencarnação. O protagonista tem uma expressão serena no rosto, como se aguardasse com prazer seu novo futuro. Ele fecha os olhos e cai em um sono profundo. Agora ele ocupava o cargo de administrador, então de repente ele acorda na grama. Ele finalmente estava no planeta Terra. Ele se encontra em uma floresta e é cercado por várias pessoas que pareciam perdidas. O protagonista percebe que recebeu uma conquista por reencarnar, ganhando mais 5 pontos de atributo e memórias de sua vida passada. O grupo de indivíduos fica assustado por terem sido engolidos por um portal tão repentinamente. Shang Tsung investiga os arredores e descobre que aquelas pessoas eram coreanas. O coração do protagonista se enche de nostalgia por finalmente retornar ao seu planeta natal. Mas, claro, ele ainda tinha trabalho a fazer, então ele se levanta. Ele analisa sua localização. Estava no meio de uma clareira entre as árvores de uma imensa floresta, cercada por montanhas que não pareciam ter se formado naturalmente. Naquele momento, ele se lembrou de algo que o deus do submundo havia perguntado. O lugar onde o protagonista despertaria não seria exatamente na Terra. Thanatos revelou que isso seria necessário para evitar os olhares vigilantes dos outros deuses. Então, ele enviaria Shang Tsung para uma fuga aleatória da masmorra. Voltando ao presente, as pessoas presas ali começam a gritar de desespero e angústia devido à falta de Wi-Fi. O sistema revela que eles estavam na Floresta Benevolente, e o número atual de participantes era de 431. No entanto, com a adição do protagonista, esse número muda para 432. Cada participante recebeu uma missão de acordo com seu nível de poder de combate. O grupo observa uma grande montanha. A missão consistia em destruir monstros e escalar até o topo. Todos os presentes receberam um inventário e a possibilidade de usar janelas de informações. Com a primeira sessão aberta, Shang Tsung não perde tempo e corre para essa área 220. Os outros participantes se assustam ao ver um louco imprudente correndo daquele jeito e o alertam que a situação era perigosa. O velocista não se importa e continua sua corrida em direção às profundezas da floresta. O grupo se pergunta quem era aquele maratonista descuidado. Alguns até o acharam familiar, mas uma garota com um grampo de cabelo emote parece reconhecê-lo, chamando-o de tirano. Agora, em meio à vegetação, Shang Tsung corria, ladrando por ar. Parecia que ele ainda não estava acostumado a ser um mero mortal. Por isso, ele ativa o sistema para verificar o estado atual de seu corpo. Suas estatísticas estavam marcadas com pontos de interrogação, deixando nosso herói desorientado. Em seguida, uma mensagem anunciando a adição da autoridade coletora de almas aparece. Ela é capaz de queimar e absorver espíritos. Outros efeitos incluem um aumento de XP, cura e a capacidade de invocar os fantasmas de inimigos capturados. A outra habilidade adicionada foi a Espada do Carrasco, capaz de roubar ou selar os poderes de divindades que quebrassem o juramento. Era uma habilidade
habilidade poderosa, não havia limites para a quantidade de autoridades que alguém poderia obter. Shang Tsung está feliz em ver que o acordo foi fielmente honrado. Ele reconhece que o deus do submundo fez um ótimo trabalho tornando tudo isso possível. No entanto, existem alguns problemas com o uso da espada do carrasco. A autoridade da espada do carrasco era muito mais poderosa que o coletor de almas, mas seu principal problema eram as condições para ativá-la. O alvo deve ser um deus que quebrou o juramento. Na condição atual do protagonista, lutar contra uma divindade verdadeira é pedir demais. De repente, algo se aproxima, colocando Shang Tsung em guarda. A respiração úmida e viscosa de uma fera rompe a calma da natureza. Das sombras, uma serpente emerge. É a mamba negra. A fera abre a boca, exibindo fileiras de presas brilhantes sob uma luz pútrida e revelando uma língua repulsiva, vermelha como sangue. O protagonista saca uma espada curta enferrujada de seu inventário e inicia seu ataque. Como um chefe que deixa um peixe escapar com maestria, Li Shang-chun perfura o monstro com sua pequena lâmina. Uma serpente cai no chão e o tirano simplesmente sorri sem olhar para trás, como um cara legal que nunca olha para explosões. Após conseguir sua primeira morte, o sistema o notifica de que ele adquiriu novas habilidades, subiu de nível e que uma constelação de caçadores se interessou por ele. Satisfeito com suas conquistas, o protagonista tem uma expressão confiante e pretende se tornar o novato mais poderoso de todos. O surgimento de uma masmorra era considerado um tipo de desastre em grande escala, mas também um meio de ganhar uma nova vida. No entanto, também era um método seletivo para deuses e constelações escolherem novos enviados para espalhar suas palavras ou escolherem um apóstolo para executar sua vontade no mundo. É por isso que as pessoas entravam nas masmorras em busca de ajuda divina, mas a maioria foi sacrificada pela negligência dos deuses, que reservaram sua atenção apenas para uma pequena fração da humanidade. Havia uma maneira muito eficiente de ser notado pelos céus. Era ter um grande potencial final. Depois que uma constelação se interessou por Shang-chun, ele sentiu como se estivesse com o traseiro voltado para a lua. A divindade chamada Boa Temporada de Caça era outro nome para a deusa Pabel-Sag. Essa divindade é filha de Tiamat, o dragão maligno primordial. O tirano olha para sua faca enferrujada. Parece que suas técnicas com a adaga atraíram a atenção da divindade caçadora. Logo em seguida, ele começa a exibir seus movimentos marciais com sua arma para entreter seu novo perseguidor divino. Então ele diz a ela que isso é só o começo. De repente, um estranho odor esverdeado passa diante do nariz de Shang-chun. Aparentemente, o tema da masmorra era focado em monstros e criaturas venenosas. Com a mão no queixo, ele planeja qual estratégia usar, mas, de repente, é atacado por duas mamas negras. Então decide, pelo plano C, tornar-se especialista em caça de cobras. Com um salto, ele derrota o monstro da linha de frente. À medida que ganha pontos de experiência, a ambição pela batalha se acende em seu coração. Com um golpe certeiro, ele abate outro inimigo, aumentando o poder que arde dentro dele a cada nível superado. Ele prepara outro ataque, seu aço queimando de fúria, com os olhos traçando o próximo alvo, seu foco afiado como uma lâmina. A serpente se dissolve em um único gesto. A lâmina metálica foi cravada com precisão mortal, derramando a vida do monstro no chão, mas não há alívio ou pausa. Novas criaturas rugem em ondas de fúria, cercando Shang-chun e encerrando seu breve descanso. A pequena lâmina se move com leveza e precisão, rasgando obstáculos em uma dança mortal. O som de feras caídas tece uma orquestra vitoriosa. Após derrotar vários monstros, Shang-chun busca por mais. Agora, as cobras se mijavam de medo só de ver a presença do tirano, considerando-o um inimigo natural. No entanto, o protagonista ainda não estava satisfeito. Então ele adquiriu algumas habilidades, ganhando o título de caçador de mamba negra, juntamente com suas recompensas. A sensação de assumir o destino de um monstro, adquirir novos poderes por meio de habilidades, e a adrenalina da batalha deram sentido à sua vida. Até mesmo o medo que sentia ao lutar contra deuses em Arcádia era apenas um tempero extra em seu prato. É por isso que perder todo aquele sentimento ao receber o castigo divino lhe causou uma indignação colossal. Ele foi acusado de causar danos ao mundo, mas a realidade era diferente. Havia medo, o medo de um mero ser mortal capaz de se sobrepor aos deuses. No início, ele não tinha a intenção de ser algo maior do que eles, mas agora era algo pessoal. Ele buscaria poder para expulsar aqueles acusadores de seus tronos e humilhá-los com sua nova força. Shang-chun banhou-se nos restos das mambas negras, enquanto uma poça de caos o cercava como um trono forjado na guerra. O espetáculo ainda não havia acabado. Desejando mostrar ainda mais Pabel-Sag, ele prepara sua autoridade. Ativando o coletor de almas, a essência vital das serpentes começa a fluir em direção ao protagonista. Ela se acumula em sua mão e se enrola em seu corpo. Dessa forma, ele recupera 5% de sua vitalidade e adquire as cinzas das Black Mambas. Finalmente recuperado, Shang-chun sorri como uma criança que acabou de descobrir que o jantar era bolo de chocolate. Então, ele corre, aniquilando os obstáculos monstruosos em seu caminho.
caminho. Ao ver a estranha habilidade do protagonista, a deusa não conseguiu reconhecer seu sistema de habilidades. Ele estava confiante de que Nepabel-Sag não tinha como descobrir como um novato havia recebido a autoridade do rei do submundo. Além disso, ele também acreditava que ela não seria ousada o suficiente para violar o princípio da causalidade. Segurando sua pequena lâmina enferrujada, Shang Tsung ofegava depois de quase colocar um monstro na lista de extinção. Então, mais Black Mambas começaram a se reunir ao seu redor. A proteção de dados do submundo era forte o suficiente para que ele não se preocupasse com a exposição de suas informações, pensa o protagonista. Após derrotar as últimas serpentes negras, o Terrano abre sua janela de status para admirar seu progresso. Com novos pontos de atributo e conquistas, ele sorri gananciosamente ao ver que Nepabel-Sag estava ainda mais interessado nele. Agora que havia exterminado uma espécie inteira de criaturas vivas, era hora de planejar como caçar o chefe dessas serpentes. Depois de lidar com tantos seres venenosos, ele ganhou resistência a venenos, embora ainda estivesse fraco. Isso ajudaria contra a mamba sangrenta, o nível mais forte desse tipo de serpente. Um monstro que nenhum participante abaixo do nível 10 enfrentaria de frente ou sozinho, mas Shang Tsung queria a alma desse desastre. Era uma tática arriscada, mas que valeria a pena para atrair a atenção dos deuses. No entanto, o mais importante era a presa venenosa desse monstro, um meio de obter imunidade a venenos. A principal causa da derrota do crepúsculo dos deuses foi o uso de maldições e toxinas que o enfraqueceram severamente. Lembrando-se disso, ele canaliza sua raiva, agarrando o cabo da adaga com força, determinado a superar a maldição de Gaia. De repente, a lâmina se estilhaça. Aquele aperto foi o golpe final na durabilidade daquela arma. Aquela faca enferrujada durou bastante. Então, algo brilha no céu. Desta vez, uma adaga de aparência lendária e fino acabamento pousa aos pés do protagonista. O aço da lâmina parecia ser de excelente qualidade, e certamente não era um item para iniciantes. A arma tinha um padrão de escamas escarlates no cabo. Em outras palavras, ela própria, uma arma do tempo. Logo depois, uma aposta é proposta a Shang Tsung, cujo fracasso significaria o fim de sua regressão. Mesmo sendo tratado como um objeto de entretenimento, Shang Tsung não se intimida com o desafio, colocando a própria vida em risco. Reclamando mentalmente sobre como os deuses eram exigentes com seus jogos, ele pega a adaga que acabara de ser enviada dos céus. Agora ele era uma pessoa mais experiente e sabia como tirar um bom proveito daquela situação. Testando o manuseio da lâmina no ar, o tirano já estava cortando a arma, mesmo sem testá-la em combate. Assim, ele aceita a aposta arriscada e pergunta o que deveria fazer. Enquanto isso, na zona segura que Shang Tsung havia deixado para trás, alguém gritava para que as pessoas se reunissem. Ao ouvir isso, o grupo estranhou e desprezou o sujeito. Então, ele mostrou suas credenciais, revelando-se como Park Hasion, e seu documento parecia ter um selo militar. Ele revela ser um segundo-tenente das Forças Despertas de Defesa Nacional e também um jogador de nível C. Com uma expressão que transmitia disciplina e ordem, o oficial pede aos participantes que sigam as instruções que seriam dadas. Os participantes demonstram alívio por terem alguém com mais experiência em masmorras entre eles, mas ainda se preocupam com o bem-estar de Shang Tsung, enquanto a maioria do grupo questionava a pressa do protagonista. Um jovem de jaqueta azul ouvia a conversa. Ele responde que sua motivação não era dinheiro, revelando que o sujeito apressado já era rico. Em seguida, continua explicando que era o líder tirano do bando SD. Aparentemente, Shang Tsung era um garoto rico e mimado que conseguiu ter sucesso na vida graças à sua boa aparência e à atuação em comerciais. Alguém no grupo questiona por que alguém tão privilegiado se aventuraria em uma zona tão perigosa. O cara de jaqueta azul presume que foi uma tentativa de acabar com tudo, já que a vida do nosso não tão herói era uma bagunça. Outro sujeito de casaco vermelho aparece e pede ao amigo de azul que pare com esse assunto pesado. Então, a janela do sistema aparece anunciando o extermínio das Black Mambas. Todos ficam chocados com a nova informação. A garota com o grampo de cabelo não consegue acreditar que tantos monstros foram derrotados do nada, já que nenhum participante havia saído da zona de segurança. No entanto, novos monstros estavam sendo exterminados, deixando Haseong surpreso, até que Shang Tsung aparece, chamando a atenção do oficial. O jovem de azul não consegue entender como tudo isso foi possível, então ele tenta conter sua frustração. Voltando à carnificina causada pelo protagonista, ele estava coletando as almas dos monstros derrotados. Enquanto se deliciava com as essências de seus inimigos, ele recebeu o certificado de caçador. A aposta que ele havia aceitado era derrotar a mamba sangrenta em 24 horas. A recompensa era a presa do dragão maligno e a possibilidade de se tornar um apóstolo. Shang Tsung olha para sua arma com certo desdém. Aparentemente, o motivo de tanto interesse nele era algo urgente. Então ele se lembrou do conflito entre Bel-Marduk e Tiamat, presumindo que esse fosse o problema. Mas isso o motivou ainda mais a continuar o plano. Esperando um lucro enorme com esse investimento, a adaga foi uma grande recompensa. A arma foi feita do dente de Tiamat, mas ainda tinha requisitos para ser totalmente
utilizável. Shang Tsung está satisfeito com suas conquistas atuais, mas ainda anseia por mais. Com isso em mente, ele planeja apimentar as coisas, adicionando mais condições à aposta, deixando a deusa confusa. 30 minutos. Ele promete eliminar a mamba sangrenta em 30 minutos e exige uma recompensa adicional em troca. Um silêncio se instala, o vento sopra, quebrando a monotonia com um assobio suave. A divindade estava pensando, então ela aceita, mas avisa que o fracasso resultará em uma morte dolorosa. Shang Tsung não se deixa abater e parte para sua caçada, mas é interrompido por algo que aparece no chão. Era um verme gigante com uma boca horrenda e um hálito de onça. O monstro se esconde no chão para se preparar para o próximo ataque. Shang Tsung salta no exato momento em que o verme monstruoso irrompe do chão para atacar, esquivando-se do perigo com facilidade. Ele sorri ao sentir a emoção da batalha sendo injetada em seu peito, bombeando sangue como tambores de guerra em seu corpo. A ponta afiada da lâmina se aproxima da pele do verme. Aproveitando o movimento da fera, a adaga atravessa ferozmente a pele do monstro. Em seguida, ele finaliza sua arte com um último traço no corpo da criatura, como se a arma fosse o pincel na morte, a tinta. Dos restos do monstro surgem formas composicionais repugnantes, mas de uma beleza sombria e grotesca. De repente, seres semelhantes a pterodáctilos surgem, atacando o protagonista. No entanto, isso não foi suficiente para fazê-lo suar. O tirano ostenta suas habilidades marciais em uma dança de destruição, fazendo os deuses inclinarem a cabeça em sua direção. Então, finalmente apareceu, aproximando-se de longe. O próprio homem baia de sangue. Ele estava gostando do jeito que as coisas estavam indo. Agora ele tinha mais uma grande oportunidade de se exibir. Ao tentar se aproximar do monstro sem ser detectado, mais janelas de notificação aparecem, anunciando novos espectadores. Então ele alcança o nível 10 e ganha uma nova conquista por subir de nível tão rápido. Agora ele pode escolher uma classe secreta. Ao pensar em qual classe escolher, ele não queria uma medíocre e difícil de evoluir, nem uma rara demais, para não precisar apostar na sorte. Então, ele decide escolher o Berserker, uma classe que sacrifica a sanidade em troca de poder bruto. Shang Tsung estava confiante de que poderia ganhar a aposta se sua decisão se concretizasse. Então, uma janela se abre de repente, deixando-o ansioso para fazer sua escolha. A lista aparece, começando com classes padrão como espadachim e lanceiro. No entanto, quanto mais Shang Tsung rola a tela para baixo, mais parece que sua sorte acabou. A classe Berserker não estava disponível para a seleção. Percebendo que o RNG não lhe era favorável, o tirano entrou em pânico e o tempo para a aposta estava se esgotando. O Biosangue caçava silenciosamente, com os olhos fixos no destino de sua presa, enquanto exalava um sussurro venenoso. E Shang Tsung se escondia como um rato fugindo de um dinossauro. Ele fizera aquela aposta porque tinha certeza de que a classe Berserker estaria disponível. Embora os deuses demonstrassem ainda mais interesse, o tirano não teve outra escolha, a não ser escolher entre as classes disponíveis. Então, ele escolheu o Guardião Rúnico, mesmo reclamando que desenhar runas era um saco. A transformação começa, e uma luz intensa envolve Shang Tsung. Os números em seu status mudam constantemente, e novos tipos de atributos são adicionados ao seu perfil. Logo depois, novas habilidades de desenho de runas são criadas e adicionadas. A escolha da classe deixa os deuses perplexos. Agora, os protagonistas mantêm duas esferas de energia flutuando no ar. Essas eram as habilidades de criação de runas e gravação de runas. Com as cartas na mão, ele pode planejar seu ataque. Restam 4 minutos para o fim da aposta. 2 círculos azuis circundam seu braço, alongando-se à medida que 30 pontos são adicionados à inteligência. Depois disso, mais 25 pontos são investidos na determinação. Mas antes que ele possa fazer mais preparativos, um olhar assassino se fixa no local onde ele estava escondido, deixando o protagonista tenso. Era a mamba sangrenta, faminta por sua presa. Shang Tsung tenta correr o mais rápido que pode. A serpente o persegue, mas o protagonista consegue se esquivar. Agora que tem espaço para respirar, ele ativa sua habilidade de criação de runas. Sobre a lâmina prateada, sua palma desliza, criando um pacto silencioso entre carne e metal. No momento em que ele corta o dedo, o líquido vermelho brota, escorrendo pela sua mão. A lâmina interna treme de sede ao sentir o sangue tocar seu aço. Com os dedos mergulhados na tinta sanguínea, ele se prepara para escrever sua arte. Sobre o aço, seus dedos traçam símbolos ancestrais. Cada runa é um verbo ardente, cada sílaba, uma erupção dorne à espera de ser desencadeada. A adaga exala um halo vermelho e pulsante como o coração da guerra. Assim, a runa explosiva foi gravada com sucesso. Graças aos atributos bem alocados, o efeito da habilidade aumenta, tornando a explosão mais poderosa por 5 minutos. Mesmo faminto por poder mágico, ele sorri como um sádico imaginando sua próxima obra-prima. Os dois combatentes se encaram no palco da morte, faltando apenas 3 minutos para o fim da aposta. Com um rugido que rompe o silêncio da expectativa, Shang Tsung grita com força e determinação para encontrar o pouco tempo que lhe resta. Então, uma enorme explosão ocorre no meio da floresta, causando um estrondo poderoso. O barulho assusta os participantes, que ainda estavam reunidos na zona segura.
segura, Ha-Xiang percebe que houve várias explosões antes, mas esta foi a mais forte até então. Uma fumaça preta sobe lentamente por trás da enorme montanha. A situação inesperada deixa o grupo confuso. Então, uma janela aparece, notificando que Li Shangsan havia iniciado o ataque ao chefe. Os presentes ficaram boquiabertos, sabendo que a luta contra o chefe já havia começado. O sujeito de jaqueta azul não conseguia acreditar na rapidez com que as coisas estavam se agravando. Ele ainda estava furioso com a irresponsabilidade de Shang-San por cutucar o vespeiro com um pedaço de pau curto. Ele ainda revela que durante as partidas online, o tirano se comportou da mesma forma imprudente que agora. Então ele chama a atenção de Ha-Xiang, exigindo que ele faça algo. Sem obter resposta, ele implora ainda mais. O oficial ignora e pede apenas que ele não saia da zona de segurança. Ele argumenta ainda que não sobreviveria se a formação se rompesse. O sujeito de jaqueta azul fica em silêncio, percebendo que não havia nada a ser feito. Mas algo se agita na mente, como se presenciasse algo fora do comum. Observando as faíscas que parecem estrelas saindo da fumaça, Ha-Xiang revela que era o sinal de um acerto crítico. Em meio às vastas nuvens negras de destruição, inúmeras luzes brilham como uma constelação no ventre do caos. Percebendo que Shang-San estava em outro nível de poder, o oficial decide confiar seu destino a ele. Mesmo sem compreender o fenômeno, o soldado observa o caos, como se fosse uma noite estrelada. A fumaça densa ainda escondia uma batalha mortal que ainda não havia terminado. O tirano ainda lutava contra a serpente escarlate com todo o vigor que possuía. Seus olhos demonstravam foco absoluto, determinação avassaladora e uma sede demoníaca de batalha. Outra explosão ocorre, dissipando ainda mais a vegetação pura da floresta. Um silêncio sinistro se instala. A quietude é marcada pela névoa densa causada pela intensa batalha. Então, uma janela se abre, anunciando a derrota da mamba sangrenta, deixando todos aliviados. Principalmente Ha-Xiang, que não precisava mais se preocupar com sua responsabilidade como jogador e soldado. Agora vemos Shang-San de pé, em meio à destruição que havia causado. Suas costas pareciam grandes demais para este pequeno mundo. A mamba sangrenta apareceu com a elegância de um pesadelo em desfile, pronta para atacar o grupo de participantes. O sujeito de jaqueta azul congela como uma cabra assustada que acabou de ver uma onça com garfo e faca. A enorme criatura investe ferozmente contra aqueles pobres personagens secundários esquecidos pelo roteirista. O sujeito fervoroso finalmente se move, pronto para se tornar um figurante descartável em um filme de terror. Mas esperem pessoal, a fera já não estava viva há algum tempo e foi jogada no chão como o saco de lixo do mês passado. Então Shang-San finalmente aparece, completamente ileso e vitorioso. A Xiang se surpreende com algo ao ver o protagonista. Seu olhar era diferente do de uma pessoa normal. Então, o soldado se apresenta como um jogador. Ao tirano, Shang-San revela que o chefe já foi derrotado e ordena que eliminem os remanescentes. A Xiang oferece um lugar para o protagonista descansar, mas ele recusa a oferta, decidindo descansar sozinho enquanto arrasta os restos mortais da mamba sangrenta consigo. Os participantes se perguntam se Shang-San era realmente o suposto tirano e até o acusam de ser um Emon, mas eles descartam a possibilidade de ele ser mau. O sujeito de jaqueta azul estava distante da conversa, mas a ouviu e fica furioso. Voltando nossa atenção para o protagonista, ele refletia sobre o que o grupo anterior havia dito sobre ele. Ser chamado de demônio não era algo estranho para ele, fosse em Arcádia ou na Terra, e importava. Depois que uma janela anuncia uma brecha na masmorra, Shang-San carrega a serpente para um lugar distante da zona segura. Ele incrusta uma runa de obstrução em uma rocha próxima. Então, uma barreira quadrada surge do chão, cercando o protagonista e o corpo do monstro. Ele pretende organizar suas recompensas sem ser perturbado. Havia 4 categorias de prêmios para missões e apostas concluídas, mas como já estava satisfeito com a presa de Tiamat, decide pegar pontos de conquista, ganhando 15 ou 0 pontos de karma. Shang-San queria usar esse karma para fazer compras mais tarde, quando a loja estivesse aberta. Afinal, dinheiro é poder. Sem querer verificar seu status, ele ativa a janela do sistema. Percebendo que havia saído vitorioso com vários pontos de atributo e novas habilidades, definitivamente valia a pena homenagear o mamute de sangue. Então, o protagonista percebe várias janelas dos deuses, demonstrando interesse nele, especialmente de Pabel-Sag. A deusa chega a intimidar as outras divindades, para que não toquem em seu novo escolhido. Shang-San ri da cena. Então, a filha de Tiamat oferece uma lista de recompensas dos registros dracônicos para pagar a aposta. Vendo o quão valiosas as opções eram, o protagonista se pergunta se valeria a pena se tornar seu cachorrinho de estimação e decide não escolher nada, deixando os deuses espectadores perplexos. Então ele recebe um 0.0 de pontos de karma em vez dos prêmios. Parece que esse era o plano principal de Chang-Xin. Agora Pabel-Sag lhe oferece um lugar como seu apóstolo. O tigre recusa a oferta e recebe mais um teste 0 de pontos, sorrindo gananciosamente, fazendo uma aposta divina parecer mais lucrativa do que administrar um esquema de pirâmide de Bitcoin. A deusa se sente extremamente ofendida com as escolhas dele
expressando claramente sua raiva. Para Shang Tsung, isso não foi um problema, especialmente quando várias notificações começaram a tocar. À sua frente, várias janelas se abrem, demonstrando o interesse de vários deuses, garantindo bastante apoio do seu lado. Ele também se lembra dos rumores da batalha contra Bel-Marduk. Se forem verdadeiros, mais deuses do lado de Tiamat o procurarão. Pa-Bel-Sag vira o rosto com o queixo erguido, ofendida. A imagem de uma deusa importante, toda amuada, é cômica para Shang Tsung. Tudo estava indo conforme o planejado. Agora é hora de passar para o próximo passo. Empunhando sua adaga, ele se prepara para terminar sua tarefa, colhendo as partes mais importantes da Mamba Negra. Enquanto isso, vários deuses demonstraram interesse em seu futuro, observando-o atentamente. Agora estamos de volta com um grupo de participantes na zona segura. O sujeito de jaqueta azul estava sentado ao lado do amigo, descansando e deixando o tempo passar. Ele acha que também poderia fazer isso, se tornando um jogador. Seu amigo se levanta com os olhos arregalados, incrédulo com o que acabara de ouvir, ainda o chamando de lunático que escapou de um circo de terror. Mas os olhos do cara de jaqueta azul estavam intensamente focados, obcecados com a ideia de que aquele lugar poderia despertar talentos. Então ele pede a um deus que o observe. De repente, uma janela revela que a coruja que atravessa o crepúsculo havia se interessado por Jeon Chungja. Parece que seu amigo não sabia que o sujeito da jaqueta já havia passado por um teste de despertar. Mas antes que qualquer outra coisa pudesse ser dita, algo brilhante como o sol apareceu no céu. Um administrador estava se aproximando. Então, um raio de luz desceu do céu, atingindo algumas pessoas ao pousar. Em meio à fumaça e aos destroços, a silhueta de um coelho humanoide, usando um chapéu, se erguia. A entidade se apresentou como Harold, o administrador de todo o canal coreano. A pessoa em forma de coelho se apresentou ao grupo de participantes e, para finalizar seus cumprimentos, solta uma risada inocente. Ainda alegre, do nada, ele começa a brincar com o relógio. Algumas pessoas acham estranho um administrador aparecer tão de repente. Enquanto limpa seu amado marcador de tempo, Harold pede desculpas por interromper o descanso deles. Então ele continua e explica que tem algo extremamente importante que precisa ser contado a todos. Ha-seong parece ter um péssimo pressentimento sobre isso. Harold diz com orgulho que normalmente os administradores não interferem com seres dóceis como os humanos devido às políticas estabelecidas. Em pânico, o coelho revela que houve um aumento na taxa de transmissão na masmorra, irritando a gerência superior, de modo que ele não tem outra escolha a não ser elevar o nível do jogo para um grau de dificuldade mais alto. Ninguém gosta de ouvir isso. Harold ergue seu braço gracioso e, com um estalar de dedos, anuncia sua vontade. O marcador da zona de sálvia racha e se estilhaça completamente. Janelas anunciam um aumento enorme na dificuldade e os monstros recebem melhorias. O desespero começa a se espalhar entre as pessoas. Mesmo angustiado, Ha-seong encara a situação sem muita surpresa. Parece que ele já passou por algo parecido antes, chamando-o de filtragem. Então o vemos com o rosto coberto de bandagens e o desespero preenchendo seus olhos. Pessoas jaziam no chão, inconscientes e sem qualquer vontade de viver. Uma montanha de corpos em uma caverna escura e encharcada de sangue, parecendo as entranhas de uma fera, estava diante de Ha-seong. Esta era uma lembrança de outra masmorra, onde acontecia a filtragem, onde os deuses tentavam descobrir alguém excepcional. Parece que mais uma vez ele será forçado a assistir pessoas sendo massacradas como gado, tudo para que uma divindade possa escolher o melhor corte. Mas ele sabia o motivo disso. Os deuses não estavam interessados naquele grupo de pessoas comuns. Eles queriam testar Li Shanxian o máximo possível. As janelas anunciam que a missão é reunir 99 cristais de fogo para avançar para a segunda fase. E em 5 segundos, a onda de monstros começará. Harold avista Ha-seong no meio da multidão. Faltando 4 segundos, o policial pergunta como o coelho o conhece. Faltando 3 segundos, o administrador revela que o escritório administrativo também está interessado nele. Faltando 2 segundos, Harold diz que está realmente ansioso por sua apresentação. Com um segundo restante e nenhum segundo restante, o coelho desaparece completamente. Mal se passa um minuto e alguém começa a gritar. Uma matilha de lobos monstruosos perseguia as pessoas. Todos entraram em pânico, alguns correram, enquanto outros congelaram, segurando suas armas. Mas Chunji era o único que avançava sem medo. Seus olhos emitiam uma aura vermelha e seu sorriso demonstrava determinação. A coruja que atravessa o crepúsculo anuncia suas bênçãos para ele, mas a janela da divindade estava com uma falha sinistra. De volta a Shang-Xian, ele já havia removido a presa venenosa da mamba vermelha. Ele se sente extremamente feliz por ter obtido uma das condições para ganhar imunidade a venenos. De repente, várias janelas aparecem anunciando o início da segunda fase. O protagonista estranha, pois é muito cedo. Então ele conclui que a filtragem havia começado. Ele pensou que teria mais tempo para aproveitar seus despojos, então guarda a presa venenosa no bolso. Em seguida, abre sua janela de status. Seus HP e MP estavam baixos, mas ainda assim era administrável.
o problema era sua resistência, que já estava no fundo do poço. Mesmo querendo descansar um pouco mais, ele não tinha tempo a perder e começou a correr com a adaga em punho. De repente, um enorme ser reptiliano flamejante aparece ao seu lado. Por conta disso, Shang Xian começa a pensar nas fases daquela masmorra. Se a primeira era a biotoxina, a fase atual é o fogo venenoso. De repente, o monstro flamejante começa a se virar, tentando encurralar o protagonista. Com isso em mente, era fácil concluir que as próximas fases usariam temas de elementos tóxicos. Diante do réptil, o tirano já sabia o que precisava fazer para vencer essa fase. O lagarto de fogo solta um rugido feroz em direção a Shang Xian. Ele desliza ao redor da curva do ataque, ergue sua adaga e invoca o poder das chamas em sua lâmina. Em um corte incandescente, ele rasga a lateral da fera. O corte incendeia a carne do obstáculo e um grito de fúria faz o corpo se contorcer, mas isso não foi suficiente para derrubá-lo. Ele se ergue como brasas vivas e açoita o ar com sua cauda flamejante. Shang Xian, leve como uma sombra, gira no ar e se esquiva do ataque. Sem hesitar, a criatura cospe chamas. O protagonista avança através daquele inferno, cortando o fogo em seu caminho. Com sua lâmina, ele corta o couro escamoso da fera, traçando um corte longo e luminoso como um fio de luz. Quando Shang Xian levanta o braço, concluindo a dança letal, uma erupção de chamas irrompe do ferimento. Então, a cabeça do monstro cai repentinamente e a fera desaba no chão. O protagonista se ergue sobre o corpo do monstro vitorioso, mas sua preocupação era com sua resistência, que ainda estava em um nível muito baixo, forçando-o a conservar seus movimentos. Colocando a própria mão sobre a abertura na pele da criatura, Shang Xian tentou agarrar algo, e de lá ele puxa o cristal de fogo. Então, ele abre bem a boca. Lonk engole a esfera, ganhando resistência fraca ao fogo e 0 pontos de energia de chama. Como se seu estômago não aguentasse tanto calor, ele arrota uma boa quantidade de chamas para liberar mais espaço na barriga. Agora, ele precisa caçar mais cristais para atender à segunda condição para obter imunidade a venenos. Com um olhar ganancioso, ele planeja atear fogo às brasas da urna dos 8 trigramas. Então, ele encontra um grupo de lagartos de fogo, esperando para serem consumidos como lenha para uma fornalha. Imunidade a venenos, uma das habilidades únicas de Antares, o escorpião dos 12 zodíacos. Com ela, ele se torna imune a todos os tipos de toxinas e também é capaz de recriar agentes tóxicos com seu sangue. O crepúsculo dos deuses tinha o poder necessário para derrotar o zodíaco, mas havia se esquecido de um detalhe importante. Sem defesa contra a maldição de Gaia, seus atributos divinos foram enfraquecidos e, no final, ele foi derrotado. Felizmente, ele não foi extinto e acabou no submundo. Lá, Thanatos ofereceu-lhe um caminho para aprender as artes secretas das estrelas cadentes. Esse conhecimento seria importante para Shang Xian derrotar os 12 zodíacos. Além de ajudá-lo de outras maneiras durante sua missão, o deus do submundo abriu sua capa e, dentro dela, podemos ver algo semelhante ao espaço sideral emergindo de seu braço. Em seguida, vemos um grupo de indivíduos encapuzados, com apenas um com o rosto descoberto, parados diante de todos. Eram as estrelas cadentes, apelidadas de 10 anciões pelo protagonista. Cada um deles oferece uma técnica a Shang Xian. O primeiro foi o atalho para obter imunidade a venenos. Aparentemente, quem manteve o rosto revelado era um pai sedento por vingança, buscando justiça pela morte da filha. Como ele foi o primeiro a lhe ensinar uma nova habilidade, o Crepúsculo dos Deuses o apelidou de Primeiro Ancião. De volta ao presente, Shang Xian engolia alguns cristais de fogo. Expelindo uma chama para cima, vários corpos de lagartos avermelhados se amontoaram atrás dele. E, infelizmente, esse nível de chama não foi suficiente nem para criar as condições necessárias para uma brasa na urna. Então ele corre em busca do covil do monstro, querendo se banquetear com presas de melhor qualidade. Enquanto isso, Chunjai não parecia ter problemas. Ele derrota facilmente um lagarto de fogo usando uma pequena adaga. Ele ainda estava confiante de que superaria Shang Xian, uma confiança estranhamente obsessiva. De repente, uma janela chama sua atenção. Era a classificação da masmorra mostrando o tirano com 500 pontos. Então ele fica chocado ao descobrir que não chegou nem perto da pontuação do protagonista. A suposta constelação sugere que ele pegue um atalho para se tornar mais forte, despertando um pouco de esperança no desesperado Chunjai. Enquanto isso, o grupo de Rei Sion ofegava e lutava. Eles olham para a notificação de classificação, começando a sentir inveja da facilidade com que o maluco de jaqueta e o jogador bêbado estavam tendo sucesso. O oficial percebe o problema emocional surgindo em sua equipe. Afinal, duas pessoas que antes pareciam comuns, agora conseguiam derrotar monstruosidades apenas com as próprias mãos. De repente, Chunjai anuncia que possui uma nova habilidade, mas sua expressão revela um espírito sádico e psicopata. Com o rosto manchado de sangue, ele oferece uma maneira para que todos se tornem humanos e sobrevivam. Algum tempo depois, na entrada de uma caverna, uma cabra demoníaca com uma coleira flamejante corria freneticamente. Era como se estivesse fugindo de algo muito assustador. Percebendo que não havia mais para onde escapar, o monstro
encara seu algoz uma última vez. Era Shang Xian quem o perseguia. Com um golpe rápido e explosivo, a criatura é rapidamente morta. Um cristal de fogo voa no ar. O protagonista o agarra sem cerimônia e o coloca na boca como se fosse um doce. Mas antes que ele pudesse saborear sua refeição apimentada, um grito ecoou de dentro da caverna. A garota, com uma presilha de cabelo e um emote, estava fugindo de um urso gigante. O animal se aproximou o suficiente dela para que ele sentisse o cheiro de suas lágrimas. Antes que possa alcançar sua vítima, a criatura é aniquilada. Ainda com a cara de batalha, Shang Xian a salva no último minuto. A garota chora com medo da aparição de outro monstro, quer dizer, do tirano. Depois de acalmá-la e explicar que era um dos participantes da masmorra, ele pergunta onde estão todos. E, incapaz de conter as lágrimas, a garota revela que todos já haviam passado para o outro mundo e foram abandonados por alguém chamado Jian Chunji. Arregaçando as mangas, ela mostra uma estranha tatuagem de uma coruja chorando em um dos olhos. Shang Xian revela à garota que caiu em um golpe e que isso não era um sinal de divisão de poder, mas um pacto com o diabo. A garota chora ao descobrir que vendeu a própria alma sem saber. Em seguida, o protagonista continua, explicando que, quando uma pessoa com um selo morre, sua vitalidade vai para o hospedeiro e seu espírito para o diabo. Em outras palavras, Chunji fica mais forte ao oferecer sacrifícios. Mas algo mais importante chama sua atenção. A marca era de excelente qualidade. Percebendo que as coisas estavam ficando muito sérias e que poderia ser um demônio com status superior ao de rei, ele decide fugir discretamente, tentando não se mexer muito e evitando se envolver mais com ela. Mas a garota se move mais rápido que a fome em dia de mercado, agarra-se ao seu salvador e implora por ajuda. Shang Xian acha tudo isso irritante, não querendo ser responsável por uma novata. O protagonista lhe dá um leve empurrão na testa com o dedo indicador. Afastar alguém de um urso já deveria lhe render um pouco de solidão e paz. Agindo como uma protagonista xamã que acaba de ser rejeitada pelo mestre, a garota está pronta até para lavar roupas íntimas sujas para se tornar mais forte. O tirano a encara, testando sua determinação. Percebendo a determinação em seus olhos, ele se pergunta se ela está fazendo isso por vingança. Percebendo que não seria aceita de jeito nenhum, ela faz seu maior sacrifício, oferecendo-lhe uma barra de chocolate. Shang Xian reconfirma com a garota se ela está realmente disposta a fazer alguma coisa. Quando ela diz sim, o protagonista decide começar editando a marca. Enquanto isso, Chong-Ji se fortalece a cada sacrifício que recebe. Inebriado pelo poder, ele não consegue esconder o êxtase de se tornar ainda mais poderoso. Seu amigo de vermelho, preocupado, tenta chamar sua atenção. Com um olhar frio e sem emoção, Chong-Ji pergunta o que ele queria. Sentindo a aura demoníaca percorrendo sua espinha, um amigo responde que não era nada e decide se afastar. Então ele olha aterrorizado para a marca vermelha que parecia gravada em sua carne. A foca parecia estar limitando seus movimentos, como se algo controlasse seu livre-arbítrio. Então alguém chega chamando por Chong-Ji. Parece que descobriram o paradeiro de algo, e percebendo como seu amigo agora controlava as pessoas como escravos em tanques de sacrifício, o de vermelho se sente como se estivesse em uma prisão sem saída. Ao descobrir a localização do chefe da masmorra, o grupo de pessoas marcadas com a coruja marcha em direção ao seu terrível destino. Com um sorriso aterrorizante e vingativo, a mente de Chong-Ji se concentrou em Shang Xian e somente em Shang Shan. Mudando de cenário, a garota com o grampo de cabelo corria a toda velocidade. Enquanto deixava redemoinhos por onde passava, várias notificações apareciam alertando sobre o crescente interesse do deus pela masmorra. Ela corre sem parar, deixando ainda mais tornados em seu rastro. A habilidade Corrida dos Ventos estava ativa. Então, ela atravessa um grupo de mortos-vivos pelo caminho. A runa do cativamento é ativada, afetando os zumbis em decomposição. Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, vários golpes foram desferidos nas costas das criaturas. Era Shang Shan quem avançava com sua lâmina, rasgando a carne morta dos monstros. A garota olha para trás, percebendo o quão duro seu mestre era. Voltando um pouco no tempo, para quando os dois ainda estavam na caverna, o protagonista mencionou que a garota tinha talento para correr. Ele decide gravar a runa da cativação nela e usá-la como isca para atrair a atenção das criaturas ao longo do caminho. Então ele simplesmente ordena que ela corra como se não houvesse amanhã, valorizando suas pernas e a refinada arte do Pulga no jutsu. De volta ao presente, Shang Shan aniquilava os mortos-vivos com facilidade. Cercado pela carne estragada do ano anterior, ele pergunta à parceira se aquela foi a última. A garota chega num piscar de olhos, confirmando que o trabalho estava concluído. A protagonista pergunta sobre os preparativos. Com os olhos brilhando, ela também confirma que terminou e verificou novamente os preparativos para a próxima batalha. Sentindo o peso de seu olhar expectante, Shang Shan pede que ela se afaste o máximo possível. Sem hesitar ou questionar, a garota obedece ao pedido de seu salvador. Enquanto ela se aprofunda na floresta, o tirano se prepara para o próximo passo de seu plano. Uma névoa densa e escura explode diante de Shang Shan, obscurecendo a visão até mesmo dos olhos mais aguçados. Cobrindo o nariz com a própria mão, o protagonista percebe que a fumaça preta era um veneno do tipo mais insidioso e podre. Então, enormes garras de inseto irrompem do chão
chão, causando uma explosão enorme como a de um vulcão em erupção. Shan se esquiva dos ataques das pernas do monstro, mas é forçada a pular para outro lugar quando o chão desaba sob seus pés. A garota observa, surpresa de longe, a destruição em curso e o monstro emergindo dos destroços. Uma enorme aranha, cheia de olhos emitindo uma luz espectral, emerge, imponente sobre todo aquele desastre. Shang Shan ainda não havia caído, encarando o chefe final da masmorra com sua fiel adaga em punho. De repente, ele cobre um dos olhos. Ao retirar a mão, um brilho dourado surge de sua órbita ocular. Sua pupila parece ter se transformado na de uma fera. Inúmeros zumbis estavam aglomerados em um único local, e o odor cadavérico penetrava profundamente na alma. Mas, quanto mais você se afastava da vista, mais a pilha de corpos parecia formar a perna de uma criatura. Esta era uma das pernas da praga aracnídea podre, o chefe final da masmorra. A enorme aranha ruge, cuspindo sua saliva podre e liberando seu veneno odioso. Shang Shan encara o hálito pútrido de frente, sem mover um músculo, afundando os pés no chão. O trono divino, a serpente que devora o mundo, lidera os olhos da víbora, tornando suas pupilas amareladas e estreitas. O protagonista percebe que os deuses querem ver seu desempenho, concedendo-lhe até privilégios, sem pedir nada em troca. Atendendo às expectativas divinas, ele ativa seu olho em busca de um ponto fraco no monstro. O primeiro alvo foi uma das patas dianteiras. A boca de Shang Shan começa a soltar chamas, e sua pele fica mais escamosa, como a de um lagarto. Sua resistência a venenos é ativada. Depois de um tempo, sua tolerância a toxinas aumenta, e as brasas limpam seu corpo de agentes tóxicos. Sua aparência agora é quase dracônica, e ele ganha uma nova conquista, aprimorando seu elemento fogo. Agora que as cartas estavam em suas mãos, o tirano avança para a batalha inevitável. Escalando a colina de carne podre que formava o monstro, ele prepara seu ataque a cada passo. Com um arco de luz de sua lâmina, o membro da criatura se rompe. A aranha solta um grito visceral, um rugido de dor nascido das profundezas gigantescas de sua traqueia. Saltando sobre o aracnídeo, Shang Shan busca por algo que possa reacender as brasas da urna dos 8 trigramas. Agarrando um galho de uma árvore alta o suficiente para ver o monstro de cima, ele decide que o veneno seria o melhor combustível. Usando seus olhos de víbora, Shang Shan procura seu alvo. A glândula de veneno da praga aracnídea podre seria o item perfeito para completar as condições da urna. O privilégio de Jormungand o ajuda a localizar o órgão venenoso dentro do abdômen da aranha. Usando as duas mãos na adaga para preparar um ataque poderoso, ele pretendia finalizar o ataque com um único golpe. O tirano ataca seu alvo com toda a sua força. Com a arma, ao atingir o exoesqueleto rígido do aracnídeo, Shang Shan fica impressionado com a resistência da criatura. Afinal, um chefe final não deveria ser um oponente fácil. Céus de mortos-vivos emergem do corpo da aranha, vomitando e expelindo um líquido verde de suas bocas. Em seguida, eles atiram no protagonista em um turbilhão de horrores podres e fedorentos. Shang Shan salta da aranha para se esquivar do ataque. Ao cair no chão, ele percebe que era ácido. Ele sorri para si mesmo, sabendo que não está em condições de enfrentar aquilo sozinho. Então, ele usa a habilidade defensiva mais poderosa de todas, as pernas. Não me decepcione agora. Enquanto isso, vemos John Chunjar correndo freneticamente e parando quando percebe algo. Era uma cena apocalíptica, com zumbis caídos no chão, completamente sem vida e imóveis. Ele fica furioso e presume que isso foi obra de Shang Shan. Não, ele quer que outra pessoa seja responsável. Então, uma notificação aparece na frente dele, anunciando a atualização da classificação da masmorra. Seu pior pesadelo se torna realidade. A diferença de pontos entre ele e o protagonista era como a distância do céu à terra. O desespero devora sua esperança, e tudo o que ele consegue soltar dos lábios é um suspiro fraco, quase inaudível. Então, o ser divino que o ampara avisa que não o ajudará mais se isso continuar. Ao ouvir isso, Chunjar morde o dedo. Seu rosto demonstra profundo nervosismo, seu polegar já sangrava, e sua mente tenta desesperadamente inventar explicações para o desenvolvimento de Shang Shan. Para piorar ainda mais a situação, outra janela se abre, revelando o encontro do protagonista com a praga dos aracnídeos. Sem querer perder tempo e determinado a se tornar o personagem principal desta história, ele corre para enfrentar o tirano. Enquanto isso, a fuga do verdadeiro protagonista continua, descendo por uma ravina. Ele olha para a criatura e se lembra dos preparativos que pediu para a garota de olhos brilhantes fazer. Shang Shan interrompe seus passos. A aranha o perseguia como um predador faminto caçando sua presa. De repente, o chão sob a aranha desaba sob seu próprio peso. Com o plano funcionando, o protagonista se distancia um pouco mais. Várias runas são ativadas em uma reação em cadeia. Quando o corpo do enorme aracnídeo cai no buraco da armadilha, as runas explosivas são ativadas e uma enorme explosão de chamas é expelida da cratera. Os mortos-vivos presos no corpo da aranha sofrem com o fogo ardente. Outra runa é ativada e os espinhos de pedra nas paredes da armadilha começam a se carregar de energia. Em seguida, múltiplos projéteis são disparados contra o enorme aracnídeo, destruindo grande parte de seu corpo. Diante do perigo iminente, o
instinto de sobrevivência da criatura desperta e ela tenta desesperadamente sair da cratera, enquanto toda a ação se desenrola lá embaixo. Shanshan se agarra a uma corda e revela que aquilo era apenas o começo. A aranha luta para andar, o dano foi grave e o colapso de seu corpo parece iminente. Olhando para cima como se implorasse por salvação, ela percebe seu inimigo, Changshan, pendurado em uma corda. O tirano já estava cansado daquela luta e pretendia acabar com ela rapidamente. Ele corta a corda que segurava e vários picos de energia são disparados. A aranha é ferida por inúmeros projéteis que perfuram os mortos-vivos em seu corpo. Percebendo que não valia mais a pena sofrer tanto por um prêmio tão pequeno, o artrópode começa a fugir. No entanto, Shanshan estava determinado a pegar a glândula, perseguindo a Ravina abaixo. Agarrando outra corda, ele estava lado a lado com a criatura, repetindo o mesmo movimento de antes. Vários espinhos de pedra surgiram no ar. O aracnídeo é novamente atingido pelo ataque penetrante, sendo arremessado para o lado pela força do impacto. O grupo de Shonji finalmente chega ao local. Ele percebe algo ao chegar, então ele se surpreende com o que viu. O chefe final da masmorra, a praga aracnídea podre, se contorcia de dor. Observando como Shanshan lutava contra aquele monstro, ele conclui que interferir na luta seria a morte certa. Mordendo a ponta do polegar, ele planeja esperar o fim da batalha para coletar o que resta dos lutadores. Pacientemente, ele observa seu rival lutar bravamente, esperando e esperando que eles se cansem. Mas então uma nova ideia lhe vem à mente. Rindo loucamente, ele cria um novo plano. Olhando para o grupo atrás dele, a ideia era forçá-los a participar da luta para cansar ainda mais o tirano. Dessa forma, forçando-o a se preocupar com os inocentes e desviar seu foco da aranha, para então matá-lo quando estivesse exausto. Ainda assim, para Chong-ji, isso não era suficiente. Ele queria um plano B caso as coisas dessem errado. Como se os céus tivessem ouvido suas preces, a garota correndo aparece, espalhando seu redemoinho. Ele está surpreso por ela ainda estar viva e emocionado por ter encontrado mais uma peça para seu plano. Shanshan estava determinado, com os olhos secos, sem medo ou hesitação. Sua lâmina ansiava pelo próximo golpe. Rasgando a carne em decomposição dos caídos, o caminho se abre em direção ao seu alvo, permitindo que o guerreiro avance. Os olhos do monstro observam a chegada do ceifador que o destino havia feito descer sobre sua cabeça como um anjo da morte. Segurando o cabo da adaga com as duas mãos para um golpe firme, ele crava a lâmina no exoesqueleto com um ataque penetrante. Raios de luz transbordam do golpe, liberando estrelas que anunciam acertos críticos no monstro. Luzes dançam como harpas celestiais, e as estrelas que emergem do ferimento prenunciam a destruição do aracnídeo. A carcaça exoesquelética não consegue mais suportar o peso do ataque, desmoronando e se desfazendo em fragmentos de oblívio. Agora tudo o que restava era a glândula de veneno. De repente, uma mão agarra o órgão da aranha. Era Shanshan, protegendo seu saque. Sem sequer pensar no nojo de interagir com parte de um morto-vivo, ele engole aquela coisa repugnante imediatamente. Depois de engolir e saborear seu prato suspeito e vencido, algo afeta seu corpo. Ele cai de joelhos enquanto janelas anunciam seu avanço de nível. E então, uma nuvem verde irrompe da boca do protagonista. O hálito venenoso continua fluindo enquanto ele permanece imóvel entre os restos da aranha gigante. Após receber vários pontos de conquista, a masmorra começa a se fechar. Os céus se abrem em um padrão de cubos, como se abrissem um portal. Enquanto isso, o grupo de Chonji aguarda o sinal do líder para iniciar o ataque. Percebendo que Shanshan ainda estava de joelhos, ele presume que esteja cansado demais para se levantar. Então, ele ordena que todos ataquem imediatamente. Deixando seus escravos fazerem o trabalho sujo por ele, ele se esconde atrás de sua equipe, mas o protagonista não se move, não pisca, nem sequer ofega. Ele parece estar esperando. Chong tem um mau pressentimento, mas já é tarde demais. O rosto imóvel de Shanshan se transforma em um sorriso, uma risada sombria desafiando as sombras que cobriam seu rosto. Ao ver o rival rir, o sujeito da jaqueta começa a sentir arrepios na espinha. O tirano se levanta lentamente. Ele não estava cansado, nem ferido. Uma janela se abre, anunciando que o grupo caiu em uma armadilha. Todos entram em pânico, sem entender o que está acontecendo, especialmente Chong, que permanece em choque. Shanshan observa o desespero deles, aparentemente saboreando o medo que aqueles traidores deixaram escapar de seus espíritos. Com um sorriso confiante, o tirano parecia um vilão que acabara de preparar seus planos, insinuando ao grupo que eles já haviam fracassado antes mesmo de tentar. O grupo avança para atacar Shanshan. O tirano permanece imóvel, esperando que seus oponentes se aproximem. Percebendo que não tinha escolha, ele decide agir. Com um golpe cruzado, ele perfura a formação inimiga. Então, ele pressiona o ataque. Uma missão repentina é anunciada: escapar da armadilha. Chong permanece atrás de seus aliados, protegido por uma muralha de carne, mas é inútil contra a presa de Tiamat. Sem ter para onde fugir, ele decide enfrentar o protagonista de frente. O tirano assume a posição de guarda, bloqueando o ataque. A lâmina do dragão primordial brilha. De repente, Chong sente uma força
repentina em seu braço e grita de dor ao ver seu membro torcido pelo recuo da defesa de Changshan. O protagonista ri ao ver a cena. Por um triz, Changshan erra o golpe e acerta uma pedra atrás do oponente, mas isso automaticamente ativa uma runa explosiva, explodindo as pedras e fazendo Chongji correr freneticamente em desespero. Fugindo de seu carrasco, ele se mistura à multidão e ordena que o protejam, mas o tirano avança impiedosamente, pisoteando as formigas que tentaram protegê-lo. Percebendo que estava fraco demais para enfrentar o rival, ele começa a ansiar por mais poder. Axion observa a cena de longe. Ele revela que Chongji era o escolhido dos deuses, escolhido para ser um brinquedo e usado até ser quebrado para testar Changshan. Enquanto observa o jovem se afogar em desespero, o oficial revela que aquilo era apenas um tutorial para o tirano, e ele se lembra de como tudo aquilo era exatamente o que acontecera na masmorra em que ele sobrevivera há muito tempo. O garoto de azul tenta absorver a essência vital de seus aliados caídos, mas a habilidade falha. Surpreso e desesperado por ver sua última esperança ruir, ele mergulha na inquietação da descrença. Changshan continua seu avanço sem hesitar e sem olhar para trás, uma fera sem emoção, e desfere um golpe com sua adaga dracônica, transformando-se em uma torrente de garras vermelhas. Cada ataque consumia a esperança de sua vítima. Incapaz de se defender, o cavalo perfura Chongji impiedosamente. O carrasco sorri como se zombasse da luta de seu alvo. Então, uma explosão avermelhada se desenrola no ar, pintando um quadro de derrota e desamparo. Ele cai derrotado e sozinho, sem ninguém para lhe oferecer a salvação. Ele grita de dor, agarrando-se à pouca dignidade que lhe resta. Ele olha para um de seus aliados caídos, e a maldição do selo se ativa, liberando a vitalidade do corpo. Mas a energia flui em outra direção, para longe de Chongji, que só pode assistir seu triunfo solitário abandoná-lo. O encantamento que antes deveria alimentar seu próprio poder, agora flui para seu rival, Changshan. Abandonado, sozinho e desesperado, ele se pergunta como conseguiu roubar sua habilidade. O protagonista repete o nome do derrotado, tentando se lembrar de onde o ouviu antes. Então ele decide que é irritante tentar resgatar uma lembrança que parece tão antiga. Chongji, com orgulho ferido, pergunta se ele finalmente se lembrou dele. Com a mão no queixo, Changshan responde que não. Uma fúria crescente cresce ainda mais forte no coração perturbado do garoto derrotado. Então ele grita, culpando o protagonista por sua expulsão do time. Logo após ouvir isso, o tirano olha incrédulo. Agora sim, ele finalmente se lembra. Em algum momento no passado, Changshan se lembra de um menino choramingando por alguma coisa. Ele estava chorando, com ranho e saliva escorrendo pelo rosto. No presente, o protagonista caminha lentamente em sua direção, perguntando se aquele bebê chorão era realmente a mesma pessoa agora, e até zomba de como o comportamento vergonhoso era exatamente o mesmo. Não suportando mais a humilhação, Chongji tenta conter as lágrimas enquanto cerra os dentes, e ataca imediatamente, alegando que agora é diferente. Agora ele está mais forte, porque uma deusa o protege. Então, uma janela se abre, dizendo que a divindade considera seu servo um perdedor. Changshan mantém a expressão estoica, como se nada fosse, como se nada disso fosse um problema para ele. Sem mais apoio, sem companheiros e sem dignidade, Chongji se afoga na própria solidão. Agora ele percebe que não era o protagonista, nem mesmo um personagem secundário ou secundário. Ele era apenas um pedestal. O tirano prepara sua adaga. Ao ver isso, ele grita, percebendo que o fim era inevitável. Então ele se lembra da inveja de não fazer parte do time vencedor, da vergonha de ter sido deixado para trás. Seu rival, que nem se lembrava dele, ergueu o troféu do time, cercado de aplausos e elogios. E ele se arrepende de tê-lo seguido até o portal. Então a lâmina de Changshan leva o espírito daquele jovem até o seu último suspiro. Agora ele cai no chão, inexpressivo e vazio. Sem olhar para trás, o tirano se livra dos últimos resquícios daquele que havia caído. Não havia compaixão nem perdão em seu movimento. Uma energia macabra e fúnebre começou a emanar do corpo de Chongji. Era a força vital de muitos sacrifícios, agora escapando da casca vazia de suas hostes. Os sobreviventes só podiam assistir aquele grotesco desenrolar-se diante deles. Mas todo aquele poder sinistro se dirigia para Changshan. Todos ficaram surpresos ao ver o poder dela mudar tão drasticamente. Um círculo estranho perto do rosto da protagonista parecia estar absorvendo parte daquela energia. Era um vórtice escarlate, semelhante ao selo de um buraco negro. Algum tempo antes, quando Changshan estava esculpindo a marca na garota com um grampo de cabelo, depois de modificar o selo, ela agora se tornara uma hospedeira. E o mesmo círculo vermelho de antes estava no desenho da coruja. Ele havia gravado a runa do caminho nela, permitindo que ela recebesse uma parte do poder do sacrifício sem sofrer os efeitos colaterais. De volta ao presente, a runa do caminho estava ativada, sugando a maior parte da energia que iria para a garota. Mas, graças à natureza demoníaca dessa habilidade, a força vital era impura, colocando Changshan em grave risco. Ele compara essa sensação a quando bebeu o elixir dos 100 anos, mas com um sabor muito pior. Depois de digerir tudo, ele percebe que o deus desconfiado estava lhe dando um tutorial e o testando para ver se ele atendia às expectativas.
O ser misterioso decide recompensá-lo com um presente, e nesse momento, os selos do sobrevivente começam a ficar descontrolados. Todos estão presos a estacas de energia escura, parecendo uma cena digna de Vlad Tepes. Shang Tsung não parece muito agradecido pela recompensa. As pessoas ainda estão vivas e implorando por ajuda, e duas janelas com sim e não aparecem na frente do protagonista. Haseong observa atentamente e toda a cena lhe parece familiar demais. Ele teme que o tirano haja como os deuses querem para evitar ser completamente apagado. Shang Tsung permanece de pé, analisando suas escolhas. Para o soldado, o olhar daquele jovem era frio, distante e monstruoso. Ele certamente escolherá o caminho com mais benefícios e lucros, como uma máquina programada apenas para eficiência. O dedo do tirano faz a escolha. Não, o deus com o nome oculto acha a decisão bizarra, mas Shang Tsung responde que não confiaria em alguém que se esconde. O ser divino então se declara como o grande demônio que persegue o abismo, surpreendendo o protagonista. A divindade percebe sua surpresa e pergunta se ele já o conhecia. O tirano tenta fingindo estar surpreso com o título. Este ser era Mefistófeles, um dos demônios mais poderosos capazes de desafiar Tiamat diretamente. Shang Tsung se pergunta o que um deus recluso como aquele estaria fazendo ali, mas alguém interfere nos interesses do grande demônio. Era Pavel Sag, protestando e reivindicando a protagonista como sua. O protagonista se sente aliviado por alguém ter intervindo para lidar com o figurão do inferno. Então, a contagem regressiva para o fechamento da masmorra começa, mas alguém chama por Shang Tsung. Era a garota com o grampo de cabelo que ainda tinha a runa do sequestro ativa, atraindo vários pretendentes ao longo do caminho. Ela queria as informações de contato do protagonista, mas o tirano simplesmente joga o pedaço de osso que usou para editar o selo do diabo. O adolescente o pega no ar, então ele revela que havia um endereço esculpido no pedaço de osso, onde ela poderia remover completamente o estigma. E ele promete que um dia se encontrarão novamente. Faltando apenas alguns segundos, uma grande muralha de luz ilumina as costas de Shang Tsung. A garota tenta alcançá-lo, mas é impedida pela intensa claridade que bloqueia sua visão. Após a destruição da masmorra, ela abre lentamente os olhos e ouve os gritos dos socorristas. Ela se surpreende com a mudança repentina de cenário. Agora ela estava no meio de uma cidade comum. Os sobreviventes estavam ao seu lado e várias pessoas buscavam ajuda. Mas uma visão familiar chama sua atenção em meio àquele turbilhão de sensações. Eram seus pais correndo em sua direção, preocupados com sua segurança. A família reunida se abraça, com lágrimas e palavras de conforto, aliviada por sua filha estar segura. Mas é claro que ela não conseguia tirar a imagem do seu salvador da cabeça. E ela o procura na multidão. Sua presença não podia ser vista em lugar nenhum, desaparecendo como um fantasma que cumpriu seu dever. A garota segurou o pedaço de osso com ternura, na esperança de um dia poder vê-lo novamente. Horas se passam e Shang Tsung admira a lua cheia em sua solidão, ou pelo menos ele desejava estar sozinho, pois mais dois deuses o perseguiam, a cobra e o diabo. Mas isso não impede a sensação nostálgica de finalmente voltar para casa. Shang Tsung caminhava pela cidade, enquanto uma divindade da boa temporada de caça rosnava para seus dois rivais. Com o sol iluminando seus passos e os carros passando na rua, o protagonista ouve silenciosamente a zombaria da cobra enquanto ela responde a Pavel Sag. Enquanto os outros dois discutiam, Mefistófeles só estava interessado em saber a resposta. A deusa fica impaciente e exige ser ouvida pelos outros deuses. O diabo insiste em ser respondido, como se quisesse tapar os próprios ouvidos com o orgulho. Ele se admira por atrair a atenção de tantos deuses. Talvez esta seja a primeira vez que um novato consegue atrair tanta atenção divina, desde que os portais e masmorras começaram a aparecer. À medida que ele prossegue seu caminho, a missão de escolher um patrono divino é ativada. Pavel Sag imediatamente oferece a primeira flecha. Então surge a serpente que circunda o mundo Jormungand, oferecendo-lhe o papel de profeta da sabedoria. O grande demônio que persegue o abismo, Mefistófeles, quer oferecer-lhe o papel de observador final. Pensando em outras opções, ele percebe que não havia escolha melhor do que este trio. Havia três divindades extremamente poderosas, a ponto de outras se tornarem redundantes em comparação. Não, ainda havia mais uma. Uma janela se abre e a quarta divindade se revela. A coruja que atravessa o crepúsculo demonstra interesse pela protagonista. Esta era a verdadeira Minerva, a deusa da justiça. Parece que ele conquistou a atenção dela após rejeitar a oferta do diabo, alterando a balança do seu karma. Agora ele tinha que suportar 4 vozes preenchendo sua mente, todas exigindo uma resposta e sua atenção. Então, o tempo para escolher um patrono divino se esgota. Shang Tsung permanece de pé, olhando para o céu e para um não-deus escolhido. Ao alcançar a conquista, um homem encantador que rejeitou as ofertas do deus tira o capuz e olha para um grande apartamento enquanto suporta as furiosas queixas divinas, chamando-o de homem repugnante e ganancioso. Alternando as cenas, vemos um prédio pertencente à Associação CMGL, sigla para Conselho Mundial de Jogadores pela Liberdade
Liberdade, uma organização criada pela ONU para gerenciar e controlar os danos causados pelos portais e masmorras que surgiram. Era um grupo que podia desfrutar de várias liberdades dependendo da época, podendo operar em vários países e investigar como quisesse. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein?